Voltamos, Mano Dal Ponte, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam, 984410010. Manda o WhatsApp pro Maninho para participar do Humanos Radio Show. Já aproveita e acessa aí o 92rockpop.com.br, o site da 92 recheadaço para você. Todas as entrevistas da 92, todo o conteúdo que a gente produz aqui na rádio vai pro site. Então, capricha lá. Já segue 92 Rock Pop no Instagram e aproveite e segue o Maninho lá, @ManoDalPonte também, belezaça? E eu tenho o prazer de receber Rafaela Giassi comigo hoje. Ela fez um TCC sobre a atenção dos atletas do tiro esportivo. E a sua, ela foi coordenadora? O que ela fez? O que ela fez, Rafa? Ela foi a minha banca. Banca? Ah, ela foi banca? Foi banca. Professora do curso de psicologia da Unesc, consultora organizacional, Tânia Aquino. Tânia, prazer lhe receber, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo, obrigada pelo convite, mano, prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse tema tão importante, né? Bom demais, você é consultora organizacional, é isso? Sim, o que consiste o teu trabalho? Então, a primeira parte do meu trabalho é descobrir talentos, né? Eu sou muito daquela coisa ainda do brilho no olho. Tá. De ver quem tá com... O tesão, tem que ter tesão, você olha. Isso, aquela coisa assim, de buscar, sabe? De querer, de ter muitas ambições, de querer crescer, sabe? Então a gente faz seleção de pessoas e aí a gente usa muitas avaliações psicológicas, né? Fazemos programas de treinamento, também desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de líderes é o nosso carro-chefe. Desenvolvimento de líderes? Desenvolvimento de líderes. Qualquer um pode se tornar líder, Tânia? Sim. É mesmo? Independente das capacidades, qualquer um pode se tornar líder? Então, claro que a gente vai avaliar, né, o potencial dessa pessoa, mas aquela ideia de que o líder nasce feito caiu por terra já, né? Com muitos estudos aí. A liderança é um exercício, é um desenvolvimento, ele precisa influenciar pessoas. Então, se ele está disposto a isso, vai ter ferramentas, ele vai poder ser ajudado nesse caminho, né? Me dá três grandes valores, os 3 maiores valores que o líder tem que levar com ele. O top 3 para você. Top 3, respeito. É o número 1, né? Ele precisa respeitar as pessoas. Que as pessoas são diferentes, cada uma tem o seu jeito, cada um tem o seu estilo. Ele tem que também ser treinado, sim, de cancelar os seus vieses, né? Porque a pessoa, pela sua educação, às vezes ela vem com uma série de vieses e a gente precisa... Hoje o mundo, né? A gente está numa aldeia global, então temos que estar aberto. A gente estava falando agora ali da Suécia, né? A gente precisa conhecer as pessoas, conhecer a cultura e dar espaço para todo mundo. Então essa coisa do respeito é o... Respeito é o top 1, vai lá, depois. Comunicação, aí tá na tua área, né, mano, aqui agora... Mas eu falo pra você, como toda boa empresa de comunicação, às vezes a gente se comunica mal internamente, tá? E não é só nosso aqui, eu acho que toda empresa tem isso também, sim, né? Sim, todas as empresas. A gente pode chegar em qualquer tipo de empresa e perguntar, tem problema de comunicação? Tem, né? Sim. Parece que sempre tem, né? Sempre tem. Então, a comunicação é que faz as empresas crescerem, se desenvolverem para outro patamar e pode ser o motivo do maior, né, fracasso também. Então, a habilidade de comunicação, de conversar com as pessoas, de saber ouvir, essa é o top 2, vamos dizer assim, né? E o top 3 qual é? O top 3, eu vou colocar empatia. Bonita essa palavra, né? Mas o que ela significa de verdade? Então, porque às vezes a pessoa, por exemplo, um líder, ele quer contratar alguém que seja igual a ele, né? Que ele gosta, aquele estilão dele, ele quer ser igual, mas as pessoas não são iguais. De repente vem uma pessoa totalmente diferente, vai agregar, porque vai complementar alguma coisa que ele Tânia, não tem, no fundo, nós não valorizamos quem é igual a nós. No fundo, nós valorizamos quem nos desafia, por mais que a gente não goste. Pode ser que inconscientemente a pessoa nem se dá conta, mas talvez seja isso. A gente aprende com quem é diferente, com quem nos desafiou, né? Já lá o monge, o executivo, ele falava sobre isso, né? Quem mais desafiou ele foi o James Hunter lá, né? Nosso clássico de liderança. Ele falava que a pessoa que mais desafiou ele na carreira foi uma pessoa que era totalmente diferente dele. Então isso, mas o líder conscientemente, às vezes ele quer alguém igual. Então, empatia, porque às vezes ele coloca assim, eu aprendi tão rápido isso, eu sei fazer isso. Então te coloca que aquela outra pessoa tem outro ritmo, tem outro time. Tem outras habilidades. Tem outras habilidades, então por isso que eu coloco a empatia como top 3 aqui. Pra mim também, você fala isso, mas pra mim as empresas, elas são geniais em colocar pessoas certas em lugares errados. Né? Quando eu tenho muita empresa de amigo meu que eu vejo que bota muita gente certa e destrói uma boa personalidade, um bom profissional porque está no lugar errado, né? É verdade. Então, às vezes, porque eu conheço aquela pessoa, ela é
de confiança, enfim, vou dar um exemplo na área financeira, né? Vou colocar alguém de confiança, mas essa pessoa tem expertise para aquela área, ou até gosta também, né? Tem a ver com o interesse dela. Então, isso é um ponto bem importante para nós da psicologia, né? Buscar sempre conhecer melhor aquele perfil, aquele potencial, para saber onde que ele pode se desenvolver melhor. Né? E a historinha, aquela historinha para boi dormir, que eu tenho que trabalhar com o que eu amo para ser feliz. Isso aí na psicologia já caiu também ou não? Ou cada vez mais isso é importante? Cada vez mais isso é importante. Eu preciso independente, porque assim, hoje as pessoas estão se descobrindo assim, ser chefe de cozinha, ser cabeleireiro, ser barbeiro, enfim, o que eu fizer com muito gosto, eu vou me dar bem na minha profissão, vou ter sucesso, né? Então, tem gente assim, até executivo, que de repente se repagina, né? E reinventa a sua profissão, porque ele precisa fazer alguma coisa que ele goste. Né? Eu quero saber se você gostou do TCC da Rafaela. Eu amei o TCC. Você gostou? Você gostou? Tá, Rafa, eu tô vendo aqui teu TCC. Certo. Você fez um TCC sobre a atenção dos atletas do tiro esportivo, né? Por que você começou a fazer isso? Então, eu tirei a inspiração da minha família, que o tiro, ele tá na minha família faz gerações, do meu avô, depois do meu pai também, que ele vem participando de campeonatos internacionalmente, inclusive foi o primeiro campeão brasileiro nos Estados Unidos, e também o meu irmão, que é um dos proprietários do Clube 9mm. Então, observando, ouvindo os relatos dele sobre como a atenção e como o estado emocional é muito importante durante a prática do tiro esportivo, eu pensei que havia alguma coisa para estudar aí. E eu vi que tem uma escassez também de estudos sobre isso. E foi aí que eu tirei a minha inspiração. Tá, na verdade, o que você quis provar? Que tese que você... É que você não levanta uma tese no TCC, Sim. Não é isso, né? Você faz um estudo referente a um tema. Isso, eu quis provar que praticantes de tiro ao alvo, eles têm uma atenção mais desenvolvida comparado com não praticantes. E você comprovou isso? Então, como a minha amostra foi muito pequena, foram apenas 22 participantes. Então, estatisticamente, o valor não foi suficiente. Só que os resultados descritivos, ou seja, a média de todos os atiradores foi acima da média dos não praticantes. Tá, me diz uma coisa, você faz psicologia? Isso, eu faço psicologia. Já se formou? Eu vou me formar em agosto. Tá, mas já aprovaram o teu TCC ou não? Já tirou. Já tá aprovado. Tirou quanto? 10. Tirou 10 no TCC? Verdade. Pô, tirou 10. Pô, tirou 10. Você estava na banca, tá? Eu estava na banca. É mesmo? A minha orientadora, Cris Alves, também. A Cris Alves, né? Tá, você fez uma pergunta difícil pra ela? Não. Ela estava bem preparada, ela soube responder. Eu fiz algumas perguntas. Na verdade, Tânia, de verdade, a banca já sabe, né? Quando a pessoa começa, você tá preparado, se ela fez o trabalho de verdade ou não, né? É verdade. Quando você a banca, você já... Quando a pessoa domina ali, ela começa assim, já entendi que ela fez o trabalho de verdade, ela tá no trabalho. Né? Porque a Rafaela, ela fez anteriormente o estágio dela, ela tem um estágio obrigatório, né, na área organizacional, ela já fez lá no clube de tiro. Então tinha toda uma relação lá. Então, nesse estágio organizacional, eu fui a orientadora de estágio dela. Então, eu já conhecia a possibilidade de, né, o talento da Rafaela, a dedicação dela e tudo. Mas fiquei surpresa porque eu não acompanhei o TCC. Quando ela me convidou, eu não sabia nem qual era o tema, né? Quando eu vi o trabalho falando de atenção concentrada, que é uma coisa tão importante para nós, esses estudos, essas pesquisas, eu falei isso para ela na banca, a professora Cris Alves, a orientadora, né? Elogiei muito também. O quanto que é importante que esses trabalhos saiam da academia, né? Que possam vir para a comunidade empresarial, que a gente possa conhecer esses trabalhos, saber da importância disso, né? Se desenvolver no esporte, no tiro, enfim, porque tudo isso desenvolve o ser humano, né? Você tá falando uma coisa, Tânia, para mim que deveria ter mais conexão, sabe? As empresas mais conectadas com os finais dos cursos, para que os trabalhos fossem mais bem aproveitados, porque eu tenho certeza que tem muito trabalho que é esquecido, é encadenado, bonitinho, é jogado lá e fica numa biblioteca e poderia resolver um problema organizacional, porque muitas vezes o aluno já vai fazer aquele trabalho, né? Ele já vai fazer, então já resolve o problema, de repente já tem uma porta aberta para uma empresa resolvendo um problema de verdade, né? Então, fica um recado aqui para todo o teu pessoal, né? Tua audiência enorme, né? O pessoal das empresas, de estarem atentos, né? De irem buscar na universidade. Porque na universidade é o pessoal que está com linha de ponta,
né, nos mais recentes estudos e tudo mais, às vezes alguma coisa que nem tem num livro, mas tem um artigo, e foi o que a Rafaela fez, né? Uma pesquisa científica. Consegui encontrar, né? Ô, Rafa, agora me diz uma coisa, quando você fala de atenção, que parâmetros você utiliza para medir concentração e atenção? Olhar para você não significa que eu estou atento em você. Não, é feita um teste psicológico que chama BPA, que é a bateria psicológica para avaliação da atenção. Dá para fazer comigo, com a galera aqui? Dá, É claro. muito complexo ou muito simples? Não, ele é de níveis variados de complexidade, são 3 testes e a gente vai tirar daí a média da atenção concentrada, alternada, sustentada e atenção geral. É um teste que tem um similar no Detran, para fazer a carteira de motorista, inclusive. Qual é o do Detran? Que é parecido, que você lembra? O AC é um dos que o pessoal do Detran usa. O que é o AC? Explica o teste. É um professora. teste de atenção concentrada, tá. né? Que vai que eu não me lembro muito bem dos testes do Detran. Faz tempo que eu fiz também, né? Então, mas são utilizados por um piloto, enfim. Tá, mas os testes, por exemplo, para você estar apto para se tornar CAC, são parecidos também? Ou não? Você chegou a avaliar esses testes ou não? Não é o mesmo. Não é o mesmo? Que é para tirar o CAC, não. Tá, porque aquele... Mas tem algum que é similar. Tá, tem similaridade ali dos testes. Isso. Tá, mas aí, por exemplo, como é que você classifica a atenção de uma pessoa? Então, máxima, mínima? Como é que é isso aí? Isso, tem mínima, máxima, média superior. Então, eu calculei, eu corrigi todos os testes e calculei a média de todos eles. Aí tem o manual do teste. E o que foi interessante na minha pesquisa é que as 2 únicas pessoas, os 2 únicos participantes que tiraram o score máximo, 99% e 100%, eles foram justamente os atiradores que tiraram em primeiro lugar em campeonatos. Então, se eu tivesse feito uma pesquisa utilizando apenas pessoas com score, com ranking comprovado em campeonatos, com certeza comprovaria ainda mais o resultado da minha pesquisa. Tá, mas assim, com base na tua pesquisa, teoricamente, você consegue saber quem vai ser um bom ou um mau atirador? Dá pra gente, com base no teste de atenção, você poderia dizer que, olha, você não é talvez um candidato a um bom atirador. Poderia ser. Porque você consegue fazer porque o tiro esportivo, ele exige muita atenção e concentração. Então, se a pessoa tem, por exemplo, um TDAH, talvez não seja um esporte ideal para ela. Nossa. Ou talvez ela poderia usar o tiro esportivo para aprimorar o TDAH. Tá, mas quando você tá falando isso aí, a Tânia falou um negócio interessante, que o tiro poderia ser usado como concentração, um motivador organizacional, é isso? Queria que você descrevesse melhor o que você falou, que eu não entendi isso aí. Já gostei dessa ideia. Então, que a gente comentou. Imagina levar o pessoal todo aqui e dizer, vou levar vocês lá pro clube hoje, nós precisamos fazer não, é profissional isso, daí uma coisa profissional, guiada, né? Sim, é que, claro, pela pesquisa, então, até apresentou esse dado, as pessoas que estão treinando mais há mais tempo, que já têm até títulos, eles apresentaram um dado maior, né? Um índice mais alto de atenção. Então, é um dado, a atenção pode ser desenvolvida, vamos dizer assim. Claro que tem algumas pessoas que já têm mais facilidade mesmo, pelo seu estilo, né? E tem outras pessoas que podem desenvolver a sua atenção, porque dependendo da atividade que a pessoa faz, por exemplo, uma área comercial não tem uma exigência muito grande de atenção, né? A pessoa está ali na relação, ela pode estar... Mas dependendo do cargo, um cara que trabalha como controlador de voo, por exemplo. Nossa. Um médico cirurgião, né? Então, dependendo da atividade que a pessoa... E na área industrial também, a gente pega na fábrica, uma pessoa que trabalha com CNC, né? As empresas metalúrgicas. Ele precisa ter uma atenção, a gente faz essas avaliações e a gente percebe a diferença no desempenho, né? Mas você falou uma coisa, que a nova geração está com um déficit de atenção incrível. Tem um estudo específico sobre isso, porque o celular, o uso das telas tem causado isso? Sim, isso está muito evidenciado agora, por tantos psicólogos estão levantando essa questão, né? Agora foi proibido nas escolas o uso do celular. Eu achei maravilhoso, Porque os estudos mostram, né? As pessoas estão, claro, os jovens, mas também os adultos, eles estão mais distraídos. As pessoas estão, inclusive nos procuram, né, os psicólogos, para falar tô sentindo, não consigo me focar num trabalho, não consigo ficar 2 minutos concentrado em alguma coisa, né? As pessoas, elas próprias nos procuram em função disso. Então, a hiperconectividade. Eu ouvi uma expressão essa semana, o burnout digital.
Eu achei isso aí, eu comecei a ler sobre, ver vídeos sobre, eu achei isso aí incrível. É isso mesmo, é excesso, né? Às vezes o menos é mais, né? Sabe, essa coisa da gente saber dosar, do equilíbrio. Então é uma preocupação grande nossa hoje, e a gente tem essas queixas na empresa, né? Os gestores, os líderes, eles falam muito sobre isso. Puxa, eu quero uma pessoa com uma atenção concentrada alta, né? Então eles nos encaminham para fazer essas avaliações com os candidatos, para a gente já buscar aqueles que têm mais possibilidade de trabalhar nessas áreas que exigem concentração, né? Mas quando você fala também área de concentração, isso também parte da empresa saber exatamente quais valores, né, e que você está procurando para cada cargo específico, né, Tânia? Sim. Então você tem que saber, claro, o que é o específico daquele cargo inerente. Quer dizer, isso aqui é obrigado o cara ter, se não tiver isso aqui. Isso, né? Vale a pena, porque todo o investimento que vai ser feito depois, se a pessoa não tinha aquelas pré-condições, pré-requisitos, aí sim é um dinheiro jogado fora, né? Porque a gente precisa investir nas pessoas, treinar, desenvolver, mas precisa primeiro conhecer o perfil, né? Sabe? Às vezes, por exemplo, numa entrevista, o líder, ele quer entrevistar uma pessoa que é para um cargo que exige muita concentração, trabalho isolado. Ele quer que a pessoa fale muito na entrevista, quer uma pessoa extrovertida. Não é necessário para aquele cargo, sabe? Então, para cada cargo, eu preciso ter um rol ali de quesitos que vão ser necessários para aquele desempenho, né? Tá, mas vamos lá. Eu queria que você falasse dessa teoria de realmente tentar usar o tiro, né, como um fator de concentração dentro das empresas. Você conseguiu evoluir isso, ou é só algo que começou a pipocar na sua cabeça? Pipocou com o trabalho da Rafaela, né? Porque como a própria Rafaela comentou, não existem muitos trabalhos, né, nessa área. Então ela trouxe uma temática interessante, e não foi só assim um trabalho bibliográfico, porque às vezes o pessoal faz trabalhos bibliográficos. Ela fez a pesquisa mesmo, que é difícil. A gente valorizou muito o trabalho da Rafaela. Ela fez uma amostragem que não foi muito grande, mas ela fez a pesquisa, correlacionou os dados, tudo. Então o interessante é continuar esses trabalhos, esses estudos, para a gente poder realmente ter mais informações para passar e confirmar mesmo que tudo isso. Esse trabalho é importante, né? E existem estudos científicos já que comprovam os benefícios do tiro, que aprimora a atenção e a concentração, também a redução do estresse, da ansiedade. Então, há estudos já que comprovam o benefício da prática do tiro esportivo. Não, eu concordo com você, não precisa nem dizer, para mim todos são maravilhosos. Atirar é maravilhoso, né? De verdade, num ambiente controlado, por exemplo, no 9, a gente tá falando, tudo que nós estamos falando aqui é dentro das normas, das leis, num ambiente controlado e para pessoas de bem, né, Rafa? Sim, claro. Que passaram por todos os testes psicológicos e técnicos para poderem praticar o tiro e ter arma de fogo, né? Então, quer dizer, isso é o que a gente defende, sempre vai defender, né? Tá, me diz uma coisa, para onde você vai com esse trabalho agora? Você fez ele, conseguiu identificar, na verdade você conseguiu meio que identificar, né? Você não falou que tá no meio termo ainda, né? Vai evoluir isso ou não? Então, como era uma pesquisa de TCC, não exigia tantos participantes, mas eu poderia continuar isso no mestrado, numa pesquisa de mestrado, mas doutorado. vai continuar ou não? Vai continuar estudando? No futuro. Primeiro eu quero entrar no mercado de trabalho. Tá, você vai trabalhar com o quê? Que área da psicologia você vai atuar? Eu quero atuar na psicologia clínica e também psicologia organizacional. Tá, clínica é que atende pessoas. Atende pessoas, que é normal. Isso, Tá, aquela do divã, tal. Isso, do Freud, lá. Não, senhora, a gente meio que bota tudo em vala comum pro pessoal entender. Apesar de eu vou pegar a teoria cognitivo-comportamental, que ela é mais baseada em evidências. Não faço ideia do que você tá falando. Nada do que você falou. O pessoal fala muito hoje, né? A TCC, né? Conhecida como TCC. Que é a linha que ela vai seguir. Tá, que são as linhas da psicologia, isso? Daí seria uma psicologia mais baseada em evidência, comparando a Freud, que ela faz mais uma análise do passado da pessoa. É outra relação. Mas meio que você trata o presente dela, isso? Isso, mais o presente. Mais escolhas e tal. Isso. Não, bom demais. Eu quero saber, eu adoro psicologia, tá? Que bom. Adoro. Minha mãe é parapsicóloga. Olha que legal. 4 anos de formação, mas ela não faz nem objeto voar, não, tá? Ela é uma coisa diferente, tá bom, né, Daniel? Eu até queria que algumas coisas voassem lá em casa, mas ela não faz. Não conseguiu, ela não evoluiu ainda. Então é o seguinte, a gente já volta rapidinho aqui no Manos Radio Show. Eu tenho o prazer de receber Rafaela Giassi comigo. Ela que está se formando em psicologia, fez um TCC sobre a atenção dos atletas no tiro esportivo, e a professora e consultora organizacional Tânia Aquino comigo aqui, psicóloga, né? É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. De volta na 92, o Manos Radio Show.
Voltamos, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta. Hoje o tiro esportivo e a psicologia nos conectam aqui na 92. Eu tenho o prazer de receber a Rafaela Giassi, ela que fez um TCC sobre a atenção dos atletas do tiro esportivo, e a professora e psicóloga Tânia Aquino, ela que é também consultora organizacional. Tânia e Rafa. Rafa, eu quero saber do tiro, se tem algum, dentro do tiro esportivo, se tem alguma categoria específica que você estudou. Você estudou o quê? Tiro ao prato? Qual foi? Eu estudei praticantes do tiro ao alvo, porque eu tive acessibilidade aos atletas do Clube 9mm e também pela facilidade de acesso a eles. Mas no futuro, se eu tivesse a oportunidade, eu estudaria cada categoria de tiro e também utilizaria estudos na categoria de tiro ao prato. O tiro ao prato é outro tipo de atenção. É outro tipo de atenção, né? Isso. É uma atenção que ela é variável, né? Isso, É um negócio alternada. Atenção alternada. Eu já imaginei que era um negócio assim, porque é outro tipo de relação, né? Sim. Agora, quanto o ambiente influencia na concentração do atirador? Você 100%. fez um estudo 100% mesmo? Pelas pesquisas também, porque no clube, para atirar no alvo, você tem que esquecer completamente de qualquer coisa que aconteceu no seu dia. Se passa uma poeirinha aqui do lado, você tem que ignorar, você tem que concentrar 100% a tua atenção ali no alvo. Então, por isso que o ambiente influencia muito, e também isso também acaba desenvolvendo a autorregulação emocional dos atletas. Porque independente se a pessoa está passando por uma situação de estresse ou aconteceu algum problema naquele dia, ela vai ter que esquecer daquilo, autorregular as suas emoções para poder acertar no alvo. Agora, quando você fala de autorregulação de emoção, eu sei que alguns atletas têm a capacidade de tanto se regulam que chegam a baixar a frequência cardíaca, de tamanha concentração que eles chegam. Isso, até inclusive o controle da respiração também é muito importante para a prática do tiro esportivo. Inclusive também é uma forma de melhorar a concentração, quer dizer, a autorregulação da respiração. Não, imagina que a respiração, na verdade, você melhora a pressão arterial. Isso. Né? A frequência cardíaca diminui e a concentração automaticamente aumenta, né? Sim. Você aumenta a oxigenação também no cérebro. Tudo, né? Quer dizer, é um conjunto de... na verdade, o respirar é meio que o centro de tudo, né? Isso. Se você saber respirar, você consegue... A arma influencia ou não? Você fez algum estudo sobre a arma também, sobre o armamento ou não utilizado, o equipamento utilizado? O equipamento não, mas eu sei que tem estudos que indicam que a prática do tiro, elas, além da concentração, elas também ajudam na postura da pessoa, no equilíbrio. É bom, né? O tiro é bom pra tudo, tá? Sim. Na verdade é indicado pra tudo. Tânia, a gente tem que indicar tudo pra tudo agora, o tiro. Sim, verdade. Me diz uma coisa, você falou que vai levar a Rafa agora pra trabalhar com vocês na consultoria organizacional, é isso? Se ela topar o convite, se ela topar, se ela tá... Não, acho que ela já topou, tá aqui junto, meio que já... Se tá aqui junto, acho que meio que já topou, né? Então, assim, na consultoria a gente tá agora fazendo 20 anos, né? Em 2025. Algumas entrevistas você já fez, né? Algumas em 20 anos, pô. 20 anos trabalhando. Então, desde o início, como eu trabalho na universidade também, né? Como sou professora do curso de psicologia, eu sempre tive estagiários da psicologia na consultoria. E é uma coisa que eu recomendo para as empresas também, que por incrível que pareça hoje, a gente vê assim um espaço sendo fechado nas empresas para os estagiários. A gente ouve acadêmicos falando assim, puxa, eu concorri na vaga lá para estágio, me pediram experiência. Como é que uma pessoa concorrer numa vaga, né, não faz sentido? Eu já fui estagiário, fui 1 ano e 8 meses estagiário. Não, o estagiário tem talento, tem vontade, mas ele precisa de um investimento ali, né? Alguém que vai ser o seu mentor, vamos dizer assim. E nós na consultoria a gente tem muita satisfação, assim, sempre tivemos muitos estagiários. Claro que na psicologia às vezes o pessoal chega e diz assim, olha, Tânia, eu não quero a organizacional, eu gosto da área clínica, sabe? Então é um direito da pessoa, né? Mas sempre que a gente percebe alguém com vontade, que quer ir para a área organizacional, a gente convida para permanecer conosco, né? Então, hoje a nossa equipe é basicamente pessoas que começaram lá conosco como estagiários. Poxa, né? Bom. O tamanho da equipe é muito grande hoje? Nós somos 5 pessoas, uma equipe especializada, na verdade, né? E como a Rafaela tem esse interesse, ela se interessou pelo tema, está estudando, as avaliações psicológicas são cada vez mais importantes. A gente faz avaliações psicossociais também, que é para alguns cargos que exige, né?
Por exemplo, operador de grua, você já imaginou o cara tá lá na construção, se ele não tiver com um altíssimo índice de atenção, né, é um risco enorme. Então, esses cargos é obrigatória a avaliação psicossocial que a gente faz, como a Rafaela gosta dessa área, a gente quer trabalhar, e agora temos uma nova legislação que está relacionada à saúde mental, né, de identificar nas empresas quais são os riscos à saúde mental. Então, a partir daí, a empresa precisa ter um plano de ação para evitar burnout, mas dá um depressão. exemplo, por favor, de um cargo que exija muito de saúde mental. Geralmente os cargos de chefia, de diretoria, são os recordistas ou não? Sim, o nível de gestão, liderança precisa ter um alto índice de equilíbrio emocional, de serenidade, eu já vou dizer assim, sabe? Para tomar decisões serenas, tomar decisão na hora certa e tudo. Mas em qualquer atividade, né, a inteligência emocional é muito importante, porque todo o trabalho envolve convivência em grupo, em equipe. E se a gente tiver controle da impulsividade, porque nem tudo acontece como a gente gostaria, né? Então a gente tem que estar preparado para Tânia, eu vejo muitos empresários, grandes CEOs, alguns defendem a história da... Como é que eles falam? A expressão que eles usam que a pessoa, o alto rendimento. Eles falam muito sobre isso. Meu time tem que ter alta produtividade, alto rendimento. Meu time tem que estar com o selo. Se você quer ser diretor e um cargo de executivo maior, o seu telefone nunca está desligado. Se eu fizer reunião 8 da manhã de domingo, você tem que estar presente, né? Isso com certeza altera a saúde mental. Nem todo mundo está preparado para isso. E assim, ó, o nosso corpo, ele tem um limite, né? Aí às vezes a gente se acha, sabe, aquela coisa, tô com um cinturão ali, sou super homem, super herói, super mulher, só que não, né? Pra gente ter uma alta produtividade, tem que ter um período de pausa, e aí às vezes de respiração, de ficar, né, um pouco mais relaxado. O ócio criativo. O ócio criativo. Né, que a gente chama, né? O sono, né? O descanso. O afastamento das telas, tudo isso vai nos dar uma melhor condição de concentração e de produtividade. Então, os relatos que a gente tem hoje dessas pessoas que entraram em burnout são, às vezes, profissionais que não por exemplo, chega para nós pessoas que dizem assim: Tânia, eu tiro férias e eu não relaxo nas minhas férias. Puxa, se até a lei exige 30 dias, é porque tem um motivo, né? Por que a gente tem que descansar 2 dias por semana, fazer folga final de semana? É porque o corpo precisa tirar uma pausa. E aí é para relaxar mesmo, não é para ficar pensando na empresa, acessando o WhatsApp. Mas não tem muito também da pessoa meio que se achar indispensável. Com certeza. Sabe, eu sou indispensável para aquela organização, eu não posso sair nunca. Culturalmente, o nosso líder, né, o gestor brasileiro, é muito centralizador. Ele foi para um nível estratégico, ele quer continuar na operação, entendeu? Quer fazer, e quer ter controle de tudo. Então as pessoas precisam aprender, assim, que eu preciso delegar para as pessoas. Separar a organização de estratégico, né? São mundos completamente diferentes. São outros mundos. Então, porque se ele estiver lá na operação, ele precisa ter, às vezes, assim, sabe aquela coisa de drone, olhar de drone, sabe, se afastar um pouco para poder ver melhor o todo. E aí, assim, por isso que eu falei, o top 1 é respeito, é entender as pessoas, eu treinar as pessoas, eu ir passando as atribuições para ela, para eu poder ficar mais estratégico, né? E a pausa, essa parada, esse período que a gente vai ficar assim, num lazer, numa atividade esportiva, fazendo outras coisas, isso tudo vai me dar mais produtividade, sabe? Sabe a ideia também que a gente tem hoje? O WhatsApp meio que criou um demônio nas nossas vidas, porque parece que você tem que responder tudo na hora, né? Ninguém mais espera por resposta nenhuma. E você não tem que responder tudo na hora. É, entendeu? Uma coisa da pessoa, ela própria que se exige demais. A empresa não vai explodir se você não responder o WhatsApp em 1 hora ou 2, né? Dirigindo, eu vejo amigos meus empresários que tem que responder esse cara, o que vai mudar a tua vida? Responder isso aí dirigindo, cara. É a pessoa que tem que tomar consciência disso e mudar, sabe? Porque o WhatsApp, o e-mail são assíncronos, são comunicações assíncronas. Não tem nada que responder na hora. Se tem uma coisa que tá pegando fogo, então aí vai ser uma coisa ali síncrona, né? Aí sim, eu tenho que responder na hora. Alguém vem aqui, bate na porta, quer falar contigo, ou tem uma situação urgente, eu vou lá e resolvo. Isso eu preciso dar atenção de imediato. Agora, o que a gente recebeu por e-mail, por WhatsApp, tudo tem um tempo para responder. Você indica a pessoa ter 2 celulares, um celular pessoal e um do trabalho? Você acha que isso é produtivo? Eu tenho 2. Você tem 2? Tenho. E eu mando recado para mim mesmo também. Tem um lado bom, assim, sabe? Que a gente manda recado pro outro. Aprendi isso num treinamento, achei maravilhoso.
Mas, enfim, então eu tenho aquele lá que já tem uma mensagem automática. E eu sou uma pessoa que quem trabalha comigo já sabe, né? Eu, 10 da noite, eu não estou mandando mensagem para ninguém e não estou respondendo também. Tá. Então, você conseguiu? Eu sou bem disciplinado. Eu valorizo muito o sono, sabe? A pausa. Olha, não é fácil, porque a gente tem uma agenda pesada, temos demanda, mas só que a gente começa a entender que o emocional, que a saúde mental vale muito, vale ouro, né? Assim, a gente se preservar em algumas coisas. Mas sabe que eu mudei depois que eu tive filho, tá? Até ter filho, a minha vida eu não tinha muita regra pra nada. Depois que o primeiro filho veio, eu entendi isso. Não, peraí. Que legal. Acho que tem que ter um pouco de regra pra separar mais, né? Não dá pra ficar misturando muito, né? Meu filho de 6 anos, ele sente muito, tá? Se eu tô vendo um filho com ele, boto o filme com ele, bota a mão no celular, ele já diz, pai, ó o filme. Então, quer dizer, você começa a entender, né? Que, se é pra tá de verdade. Né? A criança tem uma sensibilidade, né? Porque às vezes a criança tá falando com o pai e o pai diz, pode falar que eu tô te ouvindo. Na empresa o gestor faz isso também. Só que a criança, ela pega o teu rosto e vira pra ela. Porque ela sabe se o pai está presente ou não, né? O contato visual, né? A criança faz isso, né? Sabe? Tânia, mas olha só, quando a gente fala, por exemplo, de organizacional, hoje a gente vive, né, um caos de mão de obra. Né? No último ano, todo empresário que veio aqui, ninguém falou de sistema tributário, ninguém falou de dificuldade, caos, do peso, né, da máquina brasileira. Não, tudo isso aí eles tiram de letra. A gente fala, mano, a gente é empresário no Brasil, a gente aprendeu a viver com isso. Agora, eu não consigo solucionar o caos de mão de obra e de todos os níveis. Tá? De todos os níveis, do operacional ao estratégico. Todos os empresários que passaram por aqui reclamaram disso. Né? Isso, com certeza, é um calcanhar de Aquiles para vocês. Sim. E daí, como é que você resolve isso? Então, as pessoas precisam entender. Ainda tem aquele conceito assim que ainda tem um líder que fala assim, você não quer esse trabalho, tem outro aqui querendo a sua vaga, que não é real. Isso não existe mais, né, cara? Mas eles não se deram conta, eles acham que as pessoas estão aí, que é só divulgar a vaga que já chega. Faz tempo que mudou, né? Nós estamos em pleno emprego em Santa Catarina, tá? Então o índice de desemprego é baixíssimo aqui no estado de Santa Catarina. E isso traz um movimento diferente para o empresário. Ele precisa ser mais estratégico, ele precisa ter algum plano. Por isso que eu digo, ele precisa ter um plano de estagiários, contar com o pessoal ainda para investir em formação, contar com o programa de trainees. O recado precisa preparar o pessoal, precisa investir para ter resposta daqui 1-2 anos. Porque se a empresa quer crescer, eu tenho gestores que me dizem, empresários, né, que não estão abrindo novas unidades porque eles sabem que não vai ter gente. Que não tem gente, ele não preparou líderes. Então esse é um trabalho de casa, tem que preparar em casa. Tá, mas é um trabalho que demora, um trabalho que visa planejamento. Não resolve esse problema de hoje para amanhã. Não é para o mês seguinte. Não, né? O que eu te digo, mano? A empresa, às vezes, ela está comprando equipamento novo, vai trazer uma nova tecnologia. Os engenheiros lá na área de projetos ficou 2 anos estudando, foram para a China, foram para, sei lá, onde buscar esse equipamento. O equipamento está no porto, eles ligam o pessoal do RH, ou agora precisam de um operador para esse equipamento, né? E às vezes é um equipamento super sofisticado. Então por que naquele período que estava já, né, 2 anos atrás, já não estava também com a estratégia de como nós vamos formar pessoas para operar esse equipamento, né? Então às vezes assim, de última hora, agora vai abrir uma nova filial lá no Nordeste, quem é que vai gerenciar essa unidade? Isso é um trabalho um processo assim de 1 ano, 2. Tá, me diz uma coisa, a contratação, por exemplo, de estrangeiros, a gente tem visto isso cada vez mais forte aqui na região, supermercados, postos de combustíveis, né? Isso passa por vocês também? Passa por nós. E como é que você faz essa avaliação? Porque é um povo diferente, de uma cultura diferente, com valores diferentes. Sim. Né? Relacionamento com a nossa própria cultura no Brasil, né? E relacionamento com as leis trabalhistas do Brasil de uma forma também completamente diferente. A empresa tem que entender procurar entender um pouco como é que é a cultura, porque às vezes em algumas, dependendo da região, por exemplo,
né, que já vieram para cá, que o homem às vezes não aceita uma liderança feminina, por exemplo, pela sua cultura. Então é uma coisa que precisa ser trabalhada, sabe? Então nós já qual é na região dele isso não era uma prática, mas a gente precisa treinar essa pessoa. Olha, agora é outra realidade. Chega aqui a mulher que tá comandando. Mulher que tá mulher que é CEO, mulher que é gerente. Entende? Então é dos dois lados. Nós precisamos entender mais, às vezes, o estilo de comida, porque às vezes essa pessoa traz uma comida toda estranha lá e coloca lá no refeitório, né? Então as pessoas precisam entender que são outros hábitos, o que a gente pode aprender com eles, e eles precisam também receber todo um treinamento, uma ambientação, como é que funciona para nós aqui. Aqui as mulheres estão no comando muitas vezes. Não estou falando que todos, mas a gente já teve essas experiências aqui e a gente depois descobriu que é porque da origem dele não tinha essa ideia, né, de uma mulher no comando. Sim, aí e no mais a gente julga baseado nos nossos pré-conceitos, né? Aí são os nossos vieses aqui, né? Que a gente viveu, né? O que a gente vive acaba. Mas no Sul, geralmente, a gente se orgulha de dizer que somos muito trabalhadores aqui no Sul. Né? A gente gosta de usar essa capa aqui de trabalhadores incansáveis. Isso também não é ruim pra gente? Então, porque aí o pessoal brinca muito com o carioca, com o nordestino, né? E a gente começa a ver, tem muitas unidades, muitas empresas aqui de Santa Catarina que tem unidades do Nordeste. E aí eles começam a comprovar que o pessoal lá dá resultado também, que é produtivo. Mas, Tânia, só que eles têm outro estilo de viver, Tânia, de aproveitar a vida, quando você vai pra lá e você pega um sol de 48, 50 graus, você tem que entender que o cara não vai trabalhar da mesma forma que ele trabalha aqui. É impossível. É impossível, dependendo do trabalho pesado, é impossível a pessoa produzir da mesma maneira que às vezes a gente está acostumado a produzir no suco frio. É uma relação completamente diferente. E é cultural mesmo. Quando você vive isso na prática, entende um pouco, a gente indo pra lá, a gente percebe, puxa, com esse praião todo aqui, com esse solzão todo, né? O calor do inferno, sabe? Como é que o cara vai trabalhar, Agora aqui essa semana, né, um paraense que chegou agora há pouco. Chegou essa semana? Chegou agora há pouco, que foi contratado uma empresa aqui. Ele faltou no terceiro dia do trabalho, ele faltou. Aí a gente vai, claro, mas as empresas, como já estão, né, mais acostumadas com o pessoal que vem de outras regiões, eles analisaram, puxa, será que ele dormiu bem, será que ele tinha, né, coberta suficiente, será que ele não ficou gripado, vamos ver o que está acontecendo, né? Porque ele mal chegou, né, mas antigamente, tipo, nem se pensava essas questões, né? Porque, às vezes não tem nem roupa pro nosso frio, não tem. Eu já passei por uma situação de uma entrevista, o rapaz foi a pé, porque ele não tinha Agora no ônibus tem que ter o cartão, né? Ele não tinha o tal do cartão, ele foi a pé longe para a entrevista. Mas já me dá uma valorizada na pessoa ali, né? Ele chegou com uma roupa uma camisa bem fininha, tava um frio danado. Eu achei muito legal. O gestor, ele chegou para mim, Tânia, eu doei o meu casaco para ele. Imagina, né, cara? O líder deu o casaco. Se ele já foi a pé, ele Tânia, foi a pé. Você já dá um checklist pro cara, né? Já porque o cara... Que ele quer mesmo. E aí, passando frio, mas ele não reclamou de nada. E ele foi porque ele queria aquela vaga. Mas o líder... Então é isso que eu vejo, né? A sensibilidade da liderança, perceber essas coisas. Rafael, onde é que ele mora, né? Tudo isso. Você tá pronta para trabalhar com tudo isso? Eu estou pronta. Esses desafios aí, que são desafios muito interessantes, né? Entender a mente das pessoas, né? O bom é que eu vou começar com a Tânia, que tem muita experiência, então eu tenho muito pra aprender com ela. Eu já vi que tá sobrando aqui, né? Tânia, você é meio braba, como é que você é? Você tem cara de ser braba, tá? Ninguém come farinha com você, não. Assim. Não, tem cara de que ninguém come farinha contigo, tá? Eu sou muito exigente, sabe? Eu acho que tem que ser, né? A gente vai conquistando um padrão, sabe, de credibilidade. Braba, vamos trocar por exigente, é mais bonito. Eu mudei a palavra mais aqui. Bonita, é mais bonita, né? A gente conquista uma coisa e pode perder isso facilmente, né? Não é o que eu pretendo. Mas já te enrolaram numa entrevista? Porque o ser humano, ele, por mais que a gente se ache inteligente, né? Às vezes a gente é levado para acreditar, por mais que você seja treinada. Já te enrolaram bem numa entrevista? Provavelmente sim, já, né? Sim, já. Talvez já. Já acreditou muito em alguém que depois não era tudo aquilo? Olha, eu já acreditei em muita gente e eu vi o crescimento dessa pessoa. Entendi. Ao contrário daí. Ao contrário, eu já fiz seleção de estagiário, deixa eu te apostar em uma pessoa que virou presidente de uma empresa. Poxa, daí isso é bacana, né? Eu tenho muito orgulho, assim, das experiências. Poxa.
20 anos, né? Aí 20 anos de ver essas coisas. Na mesma empresa, começou de estagiário e virou presidente? Virou presidente, isso. Virou Caraca. CEO. Tá, ele tá aqui ainda na região? Não está mais aqui, tá em São Paulo hoje. Então a gente já viu muito, mas essa coisa de crença na possibilidade das pessoas, do brilho no olho. Tá, um tesão, né? A pessoa tem que ter vontade. Ela de chega fazer, às vezes sem nada, assim, sabe? Sem indicação, vai lá, tipo esse rapaz que chegou passando frio, tipo, porque às vezes tem uns que reclamam muito e fazem muito mimimi, que estão precisando, e às vezes não é tudo aquilo, sabe? Eu sou muito dessa pessoa que vai com tudo. Mas, Tânia, quando a pessoa também fala que está precisando muito, eu começo a ficar meio preocupado. Infelizmente, sabe? tivemos experiências bem tristes nesses casos, assim, de sabe? Precisa muito, assim, É claro que tem muita gente que precisa, a gente sabe disso. De verdade, de né? verdade, Tá. tem também. Mas, assim, sabe, aproveitar aquele momento e vai dar tudo de si, sabe? Tá. Pra mostrar a sua possibilidade. E o vadio? Como é que você identifica o vadio? Vagabundo, lesadão. Eu posso falar, você não pode, como psicólogo, essas palavras podem sair da minha boca, da sua nunca. A gente assim, já... Não tão dedicado, qual que palavra você usa? Claro, às vezes não é aquilo, né? Ele não se descobriu ainda, tá meio perdidão, enfim. Adoro psicólogo, sempre tem uma visão positiva sobre as coisas. Porque, claro, daqui a pouco ele dá super certo num outro negócio, né? Ele tá buscando. Mas a gente vê só nos contatos pelo WhatsApp, assim, só na maneira que ele te responde. Já dá pra saber? A gente agenda, ele não comparece, não dá uma explicação. São detalhes, mas a gente vai prestando atenção em tudo isso, né? Pequenos detalhes. Eu vi a história detalhes. do CEO que fazia entrevista com um copo de café, com a xícara de café. Você viu essa história? Não. Que ele sempre dava um café pro cara e depois do café ele ficava prestando atenção com o que o cara fazia com a xícara. Se ele simplesmente largasse a xícara, se ele levava a xícara, se ele perguntasse o que queria que você fizesse, sabe, pra ali. E outra pessoa da Disney também que falou que ela foi reprovada, não sei se você viu isso aí, ela contou que ela fez uma seleção na Disney, ela foi reprovada na sala de espera. Aí o pessoal falou, vocês dois entram, vocês dois saem. Ela disse, como assim? Eles, não, porque a gente tava avaliando vocês desde a hora que vocês entraram no parque. E vocês não deram nem bom dia pra ninguém. Então vocês não servem pra trabalhar aqui. Olha só, olha. Mas olha é isso, disso, né? Às vezes a pessoa na portaria, ela chega, tem um comportamento com a pessoa lá, com o porteiro, com a recepcionista, e tudo isso, às vezes as pessoas depois trazem para nós. Dá uma conta, né? Sempre conta, né? É a atitude, né? Atitude. Tá, Rafa, agora eu quero saber o que você vai fazer com o teu trabalho. Vai fazer o que agora com ele? Vai para onde com essa pesquisa? A minha pesquisa, estou vendo com a minha orientadora, a Cris Alves. Nós vamos transformar em artigo e publicar numa revista de psicologia do esporte. Existem revistas nesse sentido? De verdade, não tenho conhecimento. Sim. E aí vira o quê? Um artigo oficial, uma publicação oficial. Tá, e já vale para currículo também, né? Quando vira artigo, né? Sim. Tá bom. Você atira também? Atiro. Atira bem ou não? Não, atiro. Qual é a tua concentração? Você fez com você o teste. O que deu certo? Eu fiz, deu bom. Deu bom? Não. Sobraram alguns testes, então eu fiz. Você e o fez, meu deu acima da média também. Acima da média? É. Também se não der, apanha em casa também, né? Tá maluco, né? Uma responsabilidade que você tem. Rafa, prazeraço te receber. Muito obrigada. Bom demais. Né? Um abraço pro teu irmão, querido César, grande amigo, um abraço para todo mundo do 9. São grandes amigos aqui. Né, Tânia, que prazer maravilhoso receber você. Obrigado, tá? o prazer foi meu. Com certeza você vai ser convidada para vir aqui no Sem Ofensa com o Dino Cardoso. Eu vou passar o telefone, o Dino ele não é igual eu bonzinho, tá? Ele pega pesado. Eu sou tranquilo, eu sou bonzinho. O Dino já não é tão bonzinho. Combinado? Pode ser? Tá. Mas eu queria ver você. Na verdade, eu quero que você venha aqui para você avaliar ele para mim, depois você me dá um feedbackzinho. Pode ser? Tô à disposição. Tânia, obrigado. Tem algum Instagram, pessoal, te procurar? @Alinhar Consultoria. Alinhar Consultoria, isso? Isso. Bom demais. Rafa, tem Instagram pessoal? Tenho Rafaela 2Ls Giassi. Rafaela 2Ls Giassi. Obrigado. Segue o pessoal também do Clube 9mm lá. Com certeza você vai saber muito mais sobre isso. Obrigado, Tânia. Obrigado, Rafaela. Obrigado a você que está comigo todas as tardes. Essa entrevista depois vai pro YouTube. Completinha, vai ter muito corte que a gente vai publicar depois. E não esqueça de uma coisa. Somos todos humanos. Nem todos tão concentrados assim, mas somos humanos. A música